Bem-vindo, Cauê. Olha, Stephanie, bem-vinda. Bom dia, gente. Bom dia, professor. Tudo bom? Fim de semana foi bom? Foi bom demais. Professor. Vamos só aguardar um pouquinho, ver se entra mais alguém, tá? Tá a musiquinha pra vocês enquanto isso. O brabo de BH, essa porra aqui, você for com a mulher. Ô, prof, a gente tinha parado na página 24? Hoje a gente vai trabalhar artes, né? Ah, tá. Na semana passada a gente trabalhou literatura, né? Uhum. O que é? Arte, o que hoje? Artes e geografia ou artes e literatura hoje? É arte e sociologia. Sociologia. Aí semana passada a gente trabalhou sociologia e hoje a gente vai trabalhar artes, tá? Tá bom. Porque senão meia hora não rende, sabe? Vitória, Eu. qual que foi os dois primeiros conteúdos de artes nossos? Ai, deixa eu dar uma olhada. Acho que a gente fez no caderno, não fez? É Deixa eu dar uma olhada aqui. porque eu trabalho sem Eu acho que foi no ensino médio sem música. apostila. Foi música. Ah, é música de você. Confundo as turmas. Aham. Foi música que a gente trabalhou da última Isso, foi vez. música. Até tinha uma tarefa para casa que você mandou a foto, isso Sim, mesmo. sim, eu mandei. Eu, professor, a Gabriela vai participar da aula porque ela foi fazer o exame. Quem é que tá falando assim com esse É o vozeirão? Johnny. O Johnny que tá com a boca em cima do... Meu Deus do céu. Falta comer o microfone aí do. Não, tá com fome, coitado. Tá bom, tá bom. Para, menino. Acho que o microfone dele bebeu muito no fim de semana.
Ok, então, hoje no título é Arte Indígena Brasileira, tá? Acho que a gente vai começar porque o Arthur não tá conseguindo entrar. O Arthur que tá falando comigo. Espera só um pouquinho, deixa eu responder o Arthur aqui. É mentira, é mentira. Só não quer entrar na aula, professor. A internet, se não tá conseguindo é a internet dele, porque aqui ele não tá aparecendo. O conteúdo hoje vai ser da Vamos arte começar, então. indígena? Arte indígena, ó, aí. Tá. Arte e cultura indígena, tá? Esse é o nosso conteúdo de hoje. Vocês estão enxergando esse slide aí? Eu tô. Eu tô. É o aplicativo dele, com certeza. Vamos lá, então. Se ele entrar aí, vocês me avisam, tá? Alguém pedir para entrar aí, vocês me avisam. A Melissa quer entrar. Quer entrar? Vou esperar um pouquinho ela mandar convite aqui, então. Meu Deus, que calor que tá dentro desse quarto. Eu tô no quarto de visita dando aula. Deixa eu abrir minha janela. Eu vim pra cá, as meninas não deixam eu É o trabalhar. seu quarto não, professor. É o Peixoto mesmo. Quente mais, gente, esses últimos dias foi filha, que foi. O celular aí, ó. Viu? Eu ia jogar. Agradece ela. Não pode jogar, tia. Pode, Não, pode jogar sim. Depois ela dá pra eu assistir. Depois ela te dá, certo? Vamos lá, então, galera. Tô esperando mais nada, a gente fica só enrolando. Que coisinha mal, Vitória. Mãezinha. Vamos lá. Se alguém pedir, aí vocês me chamam. Vamos lá. Bom, hoje a gente vai falar, então, da cultura e arte dos índios, né? Esses povos habitavam, né, o nosso país antes da chegada, então, dos europeus, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre eles. A gente já tinha estudado um pouquinho sobre isso lá no ensino fundamental. Aí agora a gente vai dar uma recapitulada nesse conteúdo, então. Historiadores afirmam que, antes da chegada, então, dos europeus à América, já havia aqui 100 milhões de índios no continente. Então, ninguém descobriu, né, a América. Eles já viviam aqui, então, eles descobriram a Terra, né? Só no Brasil, esse número chegava a 5 milhões de nativos, aproximadamente. E, atualmente, calcula-se que ainda existem 400 mil índios que ocupam o nosso território. O primeiro contato entre índios e portugueses, em 1500, foi de uma estranheza para ambas as partes. O índio vivia nu na terra, né? E o homem branco chegou, então, todo com aquelas roupas, né? Acessórios extravagantes, e houve uma estranheza, tanto da cor da pele, quanto culturalmente. As duas culturas eram muito diferentes e pertenciam a mundos completamente diferentes. Pedro Vaz de Caminha relata a troca de sinais, presentes e informações. Quando os portugueses começaram a explorar, então, o pau-brasil das matas, começam a escravizar nossos índios e a utilizar o escambo, que era a troca do serviço por mercadoria.
tá? Então, os índios se escravizavam por troca aí de roupas, acessórios, colares, né? Que eles achavam. Naquela época, as mulheres usavam pentes, espelhos, então eles achavam aquilo o máximo. Então, eles achavam que tinha valor e acabavam trocando seu serviço pelos objetos. Os indígenas que habitavam o Brasil em 1500 viviam da caça, da pesca, da agricultura do milho, do amendoim, feijão, abóbora, batata doce, contaque, e principalmente da mandioca. Esta agricultura era praticada de forma bem rudimentar, ou seja, artesanal, e utilizava a técnica da coivara. Então, derrubava-se a mata e queimava-se para limpar o solo para o plantio. Certo? Essa prática hoje é bem pouco utilizada por conta dos avanços tecnológicos. Em relação à organização social, os indígenas têm uma cultura muito peculiar, né? E esse enculturamento que vem acontecendo entre o homem branco e o indígena, ele traz aí, então, uma infiltração de culturas, uma mistura de culturas que não é bom para os índios, tá? Porque eles têm mais influenciar pela nossa cultura do que nós para a cultura deles. Então, entre os indígenas sociais, como a do homem branco, todos têm os mesmos direitos e recebem o mesmo tratamento. A terra, por exemplo, pertence a todos, e quando o índio caça, costuma dividir com os habitantes de sua tribo. Apenas instrumentos de trabalho, machados, arcos, flechas, arpões, são de propriedade individual, cada um tem o seu. O trabalho da tribo é realizado por todos, porém possui uma divisão por sexo e idade. Então, as mulheres são responsáveis pela comida, crianças, a colheita e o plantio. Já os homens da tribo são encarregados pelo trabalho pesado, a caça, a pesca, a guerra e a derrubada de árvores. Em relação à educação indígena, é bem interessante, então, os pequenos índios, conhecidos como curumins, aprendem desde pequenos e de forma prática, costumam observar o que os adultos fazem e vão treinando desde cedo. Quando o pai vai caçar, costuma levar o índiozinho junto para que este aprenda. Portanto, a educação indígena é bem prática e vinculada à realidade da vida do povo indígena. Quando atinge os 13 anos, o jovem passa a fazer um teste de cerimônia para ingressar na vida adulta, com 13 anos, viu? Não é com 18, não. Então, as crianças, em geral, né, a vida delas, os curumins, é bem diferente das nossas crianças. Elas vivem muito integradas à natureza, participam das tradições de sua tribo, aprendem muito observando os mais velhos e suas tarefas diárias, também se divertem muito, tomam banho de rio, é uma das diversões preferidas. Além disso, brincam de peteca, peão, jogos como sementes, dobraduras e bonecas. Na maioria das aldeias, os pequenos índios também vão à escola. Lá existe a escola e o professor, que é mandado normalmente da cidade, ou um professor indígena mesmo. E eles estudam, então, o português e a língua materna, que cada tribo tem a sua língua materna. Há momentos de contação de histórias, em que os mais velhos contam histórias para os mais novos, os curumins. Há festas tradicionais em que as crianças participam e aprendem, assim, mais da sua própria cultura. As crianças indígenas são muito respeitadas e os adultos sabem que elas convivem com seus animais de estimação, cachorros, macacos, araras, coatis e papagaios. Aí nós temos algumas imagens, tá? Então, os curumins, eles vivem de forma livre, né? E eles aprendem com os exemplos dos mais velhos. Seus costumes. Então, os índios vivem principalmente da caça e da pesca. As tribos também plantam milho, a mandioca, o fumo. Quando a caça faltava e a pesca se tornava insuficiente, os índios se mudavam para outros lugares.
eram, portanto, nômades. Para a caça, os índios usam arco e flecha. Pequenas setas são destinadas à caça miúda, como pássaros. Também sabem preparar armadilhas e imitam com perfeição as vozes dos animais, meio que procuram atraí-los. Para a pesca, os índios utilizam pequenas redes chamadas de puçás, flechas, anzóis e plantas que atiram ao rio, como o timbó, e que atoam os peixes, tornando-os presas mais fáceis e não fazem mal ao homem. De alguns grandes animais, como os tubarões e onças, extraem os dentes para fabricar pontas de flechas. Para obter o fogo, os índios imprimiam, claro, isso no passado, tá, gente? Com a palma das mãos, um movimento de rotação no pequeno pedaço de pau, cuja ponta se flexionava em outro, até formar uma chama que se comunicava com as folhas secas. A gente está falando do passado, a gente sabe que hoje, com o enculturamento, como eu falei para vocês, os povos indígenas mudaram muito a sua cultura, tá? Então, os adornos principais dos índios consistem em pintar o corpo com tinta vermelha de urucum e azul do genipapo. Alguns furam as orelhas e os lábios, onde colocam pedaços de madeira ou botoques, nome que até serviu para denominar uma tribo do Botocudos. Também usam colares de contas, de dentes de animais ou de inimigos e enfeitam-se com penas de pássaros. Suas armas prediletas são o arco e a flecha, de várias dimensões, lanças e tacape, feitos de madeira pesada. Algumas tribos utilizam as arabatanas, tudo oco, por onde disparam, com o sopro, pequenas setas envenenadas. Aí tem as imagens, né? Do tacape indígena, da zarabatana, o arco e flecha. Então, essas são as armas aí usadas na caça. Os instrumentos musicais que os índios conhecem são o tambor, uma espécie de chocalho que é chamado de maracá, e a flauta de osso, chamada de membi. Aí, então, estão as imagens desse material musical, tá? Os instrumentos. Os índios vivem em aldeias e muitas vezes são comandados por chefes, que são chamados de cacique, ou morubixaba. A transmissão da chefia pode ser hereditária, de pai para filho, ou não. Os caciques devem conduzir a aldeia nas mudanças, na guerra, devem manter as tradições, determinar as atividades diárias e responsabilizar-se pelo contato com outras aldeias, ou com povos civilizados. Maior influência, porém, tem o pajé. Até perdi aqui. O feiticeiro da tribo. Acreditam que ele possui poderes extraordinários. Normalmente é ele que fornece as curas para as doenças. Adivinhar o futuro, curar doenças, transformar-se em qualquer animal e até tornar-se invisível. Sobre a alimentação. Cada povo indígena tem sua tradição com relação à alimentação. Eles produzem a sua própria comida, seja praticando agricultura de subsistência, que é aquela agricultura em pequena quantidade, só para, né, o uso mesmo da tribo. E algumas tribos até vendem o que sobra da plantação, né, seja por caça e pesca. O peixe, a banana, a mandioca, o milho são fontes de alimentação da maioria das tribos indígenas. Tá? Eles fazem muitas farinhas, né, utilizando a mandioca e o milho. Há tribos que consomem alimentos industrializados que compram com dinheiro ganhado através do comércio de produtos típicos, confeccionados nas aldeias e vendidos em feiras, tipo as cestas que eles produzem, objetos, né, artesanais. No Brasil, muitas tribos praticam ritos de passagem que marcam a passagem de um grupo ou indivíduo de uma situação para outra. O nascimento de uma criança é comemorado, assim como a iniciação na vida adulta, o casamento e a morte. Celebram os antepassados com a festa do Quarupu, dos Chavantes e do Xingu, região central do Brasil. Uma boa colheita também é comemorada com festejos.
Aí tem um ritual fúnebre, né, que é quando morre algum indígena. Quarupi, ritual do choro. É uma manifestação cultural dos povos indígenas do Alto Xingu, né, pertinho da gente aqui. Festa indígena do país. Ele acontece anualmente no Parque do Xingu e é a mais alta homenagem que esses índios prestam a seus mortos importantes. Aí nós temos algumas imagens nesse festejo, tá? Todos trabalham, então, para que a festa seja bonita, né? Então, as lutas para os indígenas são forma cultural, tá? As principais nações e tribos. Então, nós temos aí as nações indígenas mais importantes eram os tupis, né, que foram catequizados pelos jesuítas, né, a língua tupi era falada em toda a costa brasileira. Essa nação compreendia muitas tribos, os maués, o maguás, o Amazonas, né, os potiguares, no Rio Grande do Norte, caetés, na Paraíba, no Rio São Francisco, tupinambás, tupiniquins, na Bahia, os tamoios, no Rio de Janeiro, e mais para o sul, os carijós e os guaranis. No norte do Brasil vivia a nação dos Nuaruaques. Algumas das suas tribos tinham notável adiantamento com a prova da cerâmica marajoara, vasos de argila feitos com muita perfeição, encontrados na ilha de Marajó. São Nuaruaques, os Manaus e os Aruãs. Os Coribas ou Caraíbas formam outra nação. Algumas de suas tribos eram tão cruéis que do nome Cariba se derivou canibal, que é sinônimo de antropófago, ou seja, aquele que come carne humana, tá? Também habitava as Antilhas e eram canoeiros. Outra nação era ferozes, a dos aimorés, vivia no Espírito Santo. Os aimorés não faziam casas, dormiam no chão sobre folhas e tinham o hábito de açoitar os filhos com plantas espinhosas para que se acostumassem a andar pelos matos. Ficavam escondidos aos grupos à beira dos caminhos para atacar as pessoas que passavam, matá-las e depois devorá-las. Os atuais chavantes de Goiás pertencem ao grupo ou nação dos Gés. Das nações menores aos Guaicurus, que eram os índios cavaleiros do Mato Grosso. Durante a Guerra do Brasil com o Paraguai, esses índios muito ajudaram os brasileiros. A arte indígena. Tem a pintura corporal, então. Eles pintam o corpo para enfeitá-lo e também para defendê-lo contra o sol, os insetos e os espíritos maus. As cores mais usadas pelos índios para pintar o vermelho, né, e o azul também é muito usado. Tá? Daí sai do genipapo, né? O branco da tabatinga. A escolha dessas cores é importante porque o gosto pela pintura corporal está associado ao esforço de transmitir ao corpo a alegria contida nas cores vivas e intensas. Nós temos aí imagens, de pinturas corporais. São os cajués, que apresentam uma pintura corporal mais elaborada. Os primeiros registros dessa pintura datam de 1560, pois ela impressionou fortemente os colonizadores e os viajantes europeus. Mais tarde foi analisada também por vários estudiosos, entre os quais Lévi-Strauss, antropólogo francês que esteve entre os índios brasileiros em 1935. De acordo com Lévi, as pinturas do rosto conferem do início ao indivíduo sua dignidade de ser humano. Eles operam a passagem da natureza à cultura, do animal estúpido ao homem civilizado. Em seguida, complexa a hierarquia dos status. Elas possuem, assim, uma função sociológica dentro das tribos. Dependendo da pintura, é o patamar que aquele índio ocupa dentro daquela tribo. Aí nós temos mais um modelo, um exemplo. Então, os desenhos de cajués são geométricos, complexos e revelam um equilíbrio e uma beleza que impressiona o observador.
além do corpo, que é suporte próprio da pintura. Os seus desenhos aparecem também nos couros, esteiras e abanos, o que faz com que seus objetos domésticos sejam inconfundíveis. Cada povo indígena tem a sua maneira de se pintar. Por isso, é complicado definir a forma totalmente geral, a função da pintura corporal e o tipo de desenhos. Grafismos dos índios Carajá. As pinturas corporais aí e os modelos de pintura, de traços, né, que eles utilizam. As máscaras, que também são muito usadas nas danças e apresentações culturais. Então, para os índios, as máscaras têm um caráter duplo, ao mesmo tempo que é um artefato produzido por um homem comum, são as figuras vivas, ser sobrenatural que os representam. Elas são feitas, então, de troncos de árvores, carapaças, de palhas, buriti, e geralmente em danças cerimoniais, como a dança do Anã, em Cajá, quando representa os heróis, né, que mantêm a ordem no mundo. A cerâmica é muito usada pelas tribos indígenas, né, porque eles têm trabalhos manuais maravilhosos. Entre as sociedades indígenas brasileiras, a cerâmica é geralmente confeccionada pelas mulheres. Todas aprendem a fazê-la, mas com qualquer outra atividade, aquelas com mais habilidade. Atualmente, algumas já se utilizam de tintas, nem todos produzem cerâmicas, e alguns que tradicionalmente produziam deixaram de fazê-lo, após o contato com as mãos dos índios e com o passar do tempo. Entre alguns povos ceramistas, objetos produzidos são simples, entre outros são mais elaborados e complexos, e valorizados pelos membros da sociedade. Alguns índios que se destacam por sua cerâmica são os Cajués, né, Terena, no Mato Grosso do Sul, os Carajás, no Tocantins, o Marubo, Tucano, Macu, Ibaniwa, do Amazonas e outros. A cerâmica, modelo de cerâmica indígena. A dança, então, é um ritual que envolve a arte da pintura e das máscaras. A dança marca o ritual e é feita de passos fortes e bem marcados. Feita em círculo, círculo não tem cima nem baixo, ou seja, todos são iguais na dança. Ei, vocês duas? Cada dança tem um significado e uma intenção. Tem dança da chuva, a dança para chamar os bons espíritos, né, a dança da aldeia, dos macacos, homenagem aos animais, aos ancestrais, tá? Essa é uma relação muito importante entre o corpo, o espírito e a natureza. Dependendo da tribo, então, o ritual é feito de formas diferentes e a dança também muda. Por isso é difícil especificar com detalhes cada dança. A maioria das danças ainda é feita em volta de uma fogueira, principalmente para espantar espíritos ruins. A dança também é comemorativa, em festas de casamento, tribos, né? E também é considerada uma diversão para os indígenas. Dança da chuva, boarim. Tá, aí tem o blog, né, se vocês quiserem, Arte Seco, blogspot.com, se vocês quiserem visitar, para poder, então, ler novamente, né, ou tirar alguma dúvida do que ficou, tá? É muito importante a gente dizer que eles já estavam aqui antes da chegada dos europeus. Eles têm, sim, regalias que a gente, às vezes, discorda dentro do nosso país, né, porque aí eles se aproveitam dos direitos que eles possuem, mas eles são os povos que primeiro habitaram o nosso espaço territorial, e por isso eles merecem o respeito. Eu sempre falo que se essas tribos vivessem dentro do seu espaço, da forma como eles viam, né, no início, eles teriam, acho que, mais respeito, seriam mais respeitados do que da forma como o governo fez com que eles vivem hoje. Mas isso não é culpa só dos povos indígenas, isso também é culpa de uma política governamental, né, que nos rodeia, tá? E por isso que a questão não é só dos índios, né, não é só questão social, e também, né, uma questão aí de
governo, tá? Alguém quer falar alguma coisa ou tem alguma pergunta? Olha aqui, ó. Vocês dormiram? Professora, Vou falar. as pinturas deles eram permanentes ou não? Não, não. Eu ia Tá? perguntar Não sobre são esse negócio das permanentes, não. pinturas. Porque eles iam ter que Não, fazer eles isso. usam Não, não são permanentes, não. Eles usam, tem algumas, eles tiram, antigamente eles retiravam da natureza, né? As tintas, e aí a cada tipo, se é um casamento, se é uma luta, se é uma guerra, assim, que eles fazem toda a encenação teatral, a pintura é diferente, tá? Claro que existem alguns índios que fazem, a gente fala as tatuagens, né? Alguns índios, eles já não usam a tinta mais, eles já usam fazer mesmo a tatuagem permanente, hoje, né, na atualidade. Mas os índios originais mesmo não, cada festa que tinha, cada comemoração, essa tinta era trocada, tá? Esses desenhos eram trocados. E o professora, quem Alguma geralmente fazia essas pinturas nos homens eram as mulheres? Eu vi isso em algum lugar, mas eu não sei se é isso mesmo. Mas não eram todas as mulheres que conseguiam, né? Uhum. Ali na parte ali que falava sobre os trabalhos artesanais, né? Fala, né? Algumas mulheres tinham o dom, né, de fazer e outras não tinham. Então acho que eram escolhidas, né, para Ah, fazer, tá. tá? Lembrando que os índios, né, em relação ao casamento, eles podem ter mais de uma esposa, né? Que não estava aí no texto, né? Eles podem chegar até, acho que 3 ou 4 mulheres. Só que eles, dentro da aldeia, eles devem tratar todas com o mesmo direito e devem morar todas na mesma oca, tá? Já pensou? Deus me livre. Ave Uma Maria. pergunta mais? Mais alguma pergunta? O Arthur não conseguiu entrar mesmo, né? Será que ele estava pelo menos tentando, professor? Não Será? devia estar, é porque a internet tá muito Mas- Ele já ruim. tinha entrado uma vez e não conseguiu falar, não vou tentar mais, não. É, Mas tem um monte de gente que não tá Aliás, que ele não conseguindo conseguiu entrar. entrar, né? é. O que tá escrito aqui? Oi. Oi? Oi. Bom, então seria isso. Eu vou. A arte, vocês sabem a tarefinha qual que é, né? Fazer um resuminho e tal, deixar no caderno bonitinho. Vocês vão ter prova online esse bimestre, tá? Simulado e prova online. Então, Vai ser as é importante duas? que vocês vão ter as duas. Eita. Que vocês terem esses conteúdos aí no caderno para vocês poderem fazer a prova de artes depois, tá? E aí Já a gente tem vai uma para data sociologia. prevista? Peguem a postura que a gente tinha. Não, ainda não. Ah, tá. Peguem a postura de sociologia aí, que a gente acha que tinha uma atividade para corrigir lá. Da Ô, semana professora, passada. deixa eu te perguntar sobre Oi. essa atividade de sociologia aí. Na página 9, eu acho que o Cauê, o Alisson também fizeram comigo, né? Fizeram, acho que semana passada, retrasada. E essa página 9 aí foi a única que eu não consegui completar todo. Porque, assim, eu coloquei lá o nome dos pensadores, dos filósofos, só que tem algumas partezinhas que eu deixei em branco porque eu não consegui achar. Tentei procurar na internet. Não, mas não tem problema, isso ia acontecer mesmo. Até mesmo na minha aqui, que é respondida, tem alguns que o sociólogo não tem opinião sobre aquele assunto, então fica em branco mesmo, entendeu? Porque uns estudiosos falam sobre um tema, né? Outros defendem outros temas. Então, alguns não defendem todos os temas igualmente, entendeu? Então, vai ficar uns buraquinhos aí sem problema mesmo. Eu também aqui ficou, tá? Depois a gente já tinha começado a correção, né? A gente estava lá na página 17, não é isso? Eu acho que a gente ia pro próximo capítulo. Não, acho que a gente parou a correção na número 11. Tá. Por isso que eu quero terminar, para a gente poder finalizar isso aí hoje. Na semana que vem a gente vai começar o novo capítulo. Vamos continuar então. A número 11 aí, todo mundo... Eu não vou ler uma por uma não, tá, gente? Vou só corrigir mesmo, tá? Senão não vai dar tempo.
Vou esperar o ok de vocês para poder começar. Eu tô na rua, professor, tô tendo calma, tô escutando o que a senhora tá falando. Quem que tá falando aí comigo? O Alisson, Ah, tá. eu me trazer meu avô na farmácia. Ah, beleza. Você tá com a apostila não, né? Depois você pega a resposta com os outros, tá? Tá, beleza. Vamos lá, a gente tinha parado aí na 10, vamos para 11 agora. A 10 a gente tinha dito que seria a letra A correta, né? Depois a 11 é a letra C. Eu vou colocar só a resposta para não ficar muito longo aqui, senão a gente não consegue terminar de novo. A 11 seria a letra C. Então, sobre a exploração do trabalho no capitalismo, segundo a teoria de Karl Marx, a lei da mais-valia explica como o proprietário de meios de produção extrai e se apropria de excedentes produtivos pelo trabalhador, pagando-lhe apenas uma parte das horas trabalhadas. Depois, a 12, tem um texto. Os fenômenos sociais contidos no texto referem-se exclusivamente à letra B. Somente as afirmativas 2 e 3 estão corretas. Na 13, tem um texto, né? E aí fala assim a pergunta: tomando por base as reflexões de Karl Marx acerca da jornada de trabalho de seus conhecimentos sobre a realidade nacional, é correto afirmar que, letra C, letra C, intensificar o ritmo de trabalho significa, em outras palavras, ampliar a extração de mais-valia relativa. Claro, vai se produzir muito mais, sem dúvida. 14, aí temos um outro textinho. Aí pergunta assim: durante a Primeira República, em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, o movimento operário tornou-se um dos principais críticos à exclusão da sociedade brasileira. Considerando as propostas defendidas na fala citada do personagem, uma das ideologias que se fez presente no movimento operário brasileiro foi, letra B, anarquismo, tá? A B. Eu tava achando que isso aqui a gente já tinha corrigido. Não. Ah, tá. Não sei se o papai... Não, então está Não bom. colocou bilhete agora, mas tá pro filho, né? Mas ele não funciona. Ah, então quebrou. Tem que colocar outra pilha, mas aquela pilha que o papai comprou não presta mais. Oh, meu Deus, então vamos ter que resolver esse problema, né? Deixa a mamãe terminar a aula e depois a gente resolve isso, tá? A 15. A respeito da concepção de classe de Karl Marx, é correto afirmar que... O que você colocou aí, Toy? Já que você respondeu? Eu coloquei a A. É a D. Qual? A D? Ah, tá. A dimensão política e econômica se complementam para uma classe social. Letra D. 16. Ah, ela vem a real com um recado lá no grupo do 6. 16. 16, então, segundo o autor, é correto afirmar sobre a história crítica da tecnologia que... Quem respondeu? Aborda os aspectos técnicos das máquinas com base em seu papel social como instrumento para organizar e controlar o trabalho. Letra D. 17. Até o século XVII... Até o século XVII, as paisagens rurais eram marcadas... então, é letra C mesmo. A maior demanda por recursos naturais, entre os quais os recursos energéticos. 18, o que você colocou? D. É D também. Os artesãos do período anterior combinavam a selagem com o cultivo de subsistência. É isso mesmo. 18, então, D. E 19, o que você colocou? A E. E, correto. Ampliação do período disponível para a jornada de trabalho.
20. A letra A. É A, isso mesmo. O projeto da jornada em intensificação da exploração. E a 21? Eu coloquei a letra C. C. Olha, menina esperta. As G nem acertei tudo, né? Porque senão... Letra C. Ai, que nessa saúde lá onde eu tava pra vir pra cá fazer o quê? Letra C. Corrigidos, então. Vou dar 15 minutos aí de folga pra vocês, ó. Viu? Gente, leve o material completado, corrigido, viu? Pra gente poder... Finalizando, só mais um conteúdo, né? Ó, quanto de se falar, hein? E fechamos a nossa apostila de sociologia. Temos só uma esse semestre, né? Acho que é. Agora esse é o último capítulo já. Ok. Ai, que delícia. Ok, galera, vocês estão liberados, tá? Tá, prof. Até a nossa próxima aula.